Pessoal, hoje, na aula de português, nós vamos ver número do substantivo. Olha só. Na nossa última aula de português, nós aprendemos sobre gênero. Quando a gente escuta falar sobre gênero, nós já lembramos. Gênero masculino ou feminino, ok? Quando falamos sobre número, nós já devemos lembrar de singular e plural. Certo? Então, hoje nós vamos ver o plural, né? A formação do plural de alguns substantivos, certo? Vocês vão ver aí na página 134, né? Começa lá na página 133, né? Quando nós nos deparamos com o exemplo, a mesa. Então, as mesas, né? Uma mesa, umas mesas. Muito fácil esse plural aí, né? Só que existem situações e palavras que nos deixam em dúvidas com relação ao plural. E aí, nós vemos lá na página 134 a formação do plural. Olha, é muito fácil formar o plural, mas mesmo assim é interessante que você se assegure das regras. Olha só. Aos substantivos terminados em vogal ou ditongo, acrescentamos S. E aí você vê, no primeiro exemplo, alho, boi, mãe, uva, né? Aos substantivos terminados em R, Z e S, estas em sílaba tônica, acrescentamos EE, que é o caso de altar, país, raiz, mês, juiz, gás, tambor, freguês, né? Porque aí é acrescentado ES, fregueses, altares, países, certo? Então, não são situações iguais, são situações diferentes, são regras, né, para cada situação. Os substantivos paroxítonos terminados em S ou X conservam a mesma forma. Por exemplo, o lápis. O plural de lápis é lápis, né? Existe essa situação de que você vai botar no plural apenas o artigo, os lápis, os tórax, os atlas. Entenderam? A palavra em si é como se ela já estivesse no plural. O que vai diferenciar é o artigo que vem antes. Os substantivos terminados em M trocam o M por NS. Viagem, viagens. Jardim, jardins. Nuvem, nuvens. Jejum, jejuns, né? Os substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL. Troca-se o L por IS, IS. Animais, sóis, pastéis, azuis. Muito fácil, né? Só prestar bastante atenção. E agora nós vamos para os substantivos terminados em IL. Se forem oxítonos, perdem o L e recebem S. Canis, funis, né? Canil, canis, funil, funis. Se forem paroxítonos, troco o LI por EIS. Inúteis, répteis e projéteis. Os substantivos terminados em ão, o que acontece? Fazem o plural em ãos, e tem outros que fazem o plural em ões. E tem outros que fazem o plural em ãs. Por exemplo, mão, mãos, cidadãos, órgãos, órfãos, cortesãos, grãos, irmãos e bênçãos. Eu já ouvi alguém dizer irmã, irmões. Não, irmãos, né? Fazem o plural com em OES. Balões, aviões, caminhões, limões, canhões, leões, sermões e corações. Agora, faz o plural em ães. Capelãs, capitães, pães, tabeliãs, guardiãs. Já ouvi guardiões, guardiães. Alemães, escrivãs e sacristães.
Há substantivos que só são usados no plural, que é núpcias, pêsames, né? Óculos, fezes, cócegas. Há substantivos que não são usados no plural. O nome de virtudes, de metais, de artes, de vícios, de ciências, a bondade, a platina, a inveja, a física. Esses últimos não vão para o plural. Então, plural dos substantivos compostos. O que são substantivos compostos, que nós já vimos, são duas palavras, né? Uma palavra com duas, é como se fosse dois núcleos, né? Duas palavras dá o substantivo. Então, vamos lá. Os substantivos compostos formam plural de várias maneiras. As duas palavras recebem o plural quando o substantivo é formado de substantivo mais substantivo. Por exemplo, carta, bilhete. Então, as duas vão para o plural. Cartas, bilhetes. Porco, espinho, porcos, espinhos. Porcos, espinhos. Quando tem um substantivo e um adjetivo, o que acontece? As duas também vão para o plural. Amores perfeitos, sabiás pretos. Quando é adjetivo e substantivo, também vão as duas. Boas tardes, curtos circuitos. Terceiro sargento, terceiros sargentos, né? Só a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por substantivo de substantivo. Por exemplo, boca de leão. Então, bocas de leão. Só vai para o plural a primeira, né? Carro de boi, carros de boi. Só a segunda palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por verbo e substantivo. Ou palavras repetidas, né? Verbo e substantivo, por exemplo, bate boca. Bate vem de bater, é verbo, né? Então, bate bocas, quebra mares. Certo? Palavras repetidas, tico-ticos, bate-bates. Então, só a segunda é que vai para o plural. Entendeu? Você vai observando as regras direitinho, fazendo a atividade, né? Que é a atividade da página 137 e da página 138. No que você vai fazendo a atividade, você já vai aprendendo, porque você vai consultando lá, né? E você vai fazer a 139 também. Então, vai fazendo, vai olhando aí as regras e vai aprendendo, tá? Páginas 137, 138 e 139. E agora nós vamos ver um pouquinho, né, sobre a região Nordeste, que é a região que a gente mora, né? Hoje nós vamos ver demografia, vamos ver os grupos étnicos, certo? Lá nos grupos étnicos, vou começar logo pelos grupos étnicos, nós vemos a certeza da miscigenação, né? A miscigenação étnica e cultural do indígena, do branco e do negro foi o pilar para a formação da população do Nordeste. É aí que a gente confirma toda essa mistura aí, né, de raças, de povos, que deu origem ao Brasil, e em especial à região Nordeste, que é o que a gente está estudando, né? Então, nós somos nascidos, nós somos originados, né? Somos descendentes de muitos povos misturados, gente, né? Daí você vê, ó, o branco, o negro, o indígena, né? E formou aí a população do Nordeste. Só que o que nós estamos vendo agora é que isso não foi tipo de uma vez só, né? Foram chegando, né? A princípio era o português e o índio. E aí foram chegando outros povos para que acontecesse aí essa miscigenação. Em algumas regiões, como no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, predominaram os caboclos. Já em outras, como na Bahia e no Maranhão, os mulatos predominaram. Os cafusos também são muito comuns no Maranhão. Aproximadamente um quarto dos nordestinos tem origem europeia, sobretudo portuguesa, né? Porque a gente sabe que foram os portugueses que chegaram aqui em 1500. Então, essa mistura de povos contribui para a grande diversidade cultural, composta por manifestações variadas, festas típicas, danças, ditados populares, né?
religião. Então, nós temos uma herança de vários povos, né? Nós temos herança na área religiosa, nós temos herança na dança, né? Temos danças portuguesas, temos danças de vários povos e nós fomos nos apossando, né, dessas culturas. E, claro, colocando algumas coisas nossa, né? O povo que aqui existia foi transformando aí as coisas que vinham trazendo para cá, certo? E aí, a partir dessa miscigenação, né, dessa mistura de culturas, de raças, o que aconteceu? Foram surgindo grupos que são característicos da região Nordeste hoje, né? Foram surgindo esses grupos e esses grupos foram passando a cultura de geração para geração. Então, quais são os grupos étnicos da região Nordeste? O jangadeiro, a rendeira, o coletor de coco, o vaqueiro, né? O barranqueiro, que é também o barqueiro. Esses são os grupos étnicos da região Nordeste, que é a nossa região. Não esqueça o nome da sua região. Você é de qual região? Região Nordeste. Você é de qual estado? Paraíba. Qual é o nome da sua cidade? João Pessoa. Qual é o nome do seu bairro? Para os que moram aqui, né? Valentina. E o nome do seu bairro? Você aí? Geisel. E assim vai, tá? Nós temos que saber onde estamos localizados, de onde, né, são nossas origens. Nós temos que saber da nossa história, tá? E estamos estudando justamente a nossa região. Então, nós temos muita coisa de outros povos, né? Capoeira, por exemplo, foi trazida para cá, né? Dos grupos africanos. E assim vai, muitas coisas de outros povos. E ao passar do tempo, nós fomos colocando o nosso jeitinho, né? Em cada coisa. E lá na demografia, na página 68, você vai ter a certeza que, de fato, a região norte possui 9 estados. Você vai estudar a extensão territorial da região nordeste, né? É o terceiro maior complexo regional do país. Quais os limites da região nordeste, né? Que nós já sabemos o que são limites. Nossos vizinhos, né? Nós fazemos limite, nós temos quem do nosso lado, né? Com relação às regiões. E aí você também vai ver a pesquisa do IBGE, no ano de 2017, sobre a população nordestina. A densidade demográfica, né? São quantos habitantes por quilômetro quadrado. Nós vimos também aqui, a população urbana é maior que a população rural. A gente já sabe disso há muito tempo. Que a população urbana é maior do que a rural. As pessoas da área rural, elas vêm para o centro das cidades, né? À procura de uma melhoria de vida. Então, a população urbana é maior que a população rural. Porque as pessoas ficam migrando para os centros, né? À procura de uma melhor condição de vida. O estado da Bahia é o mais populoso da região Nordeste. Sergipe possui a menor concentração populacional, né? O mais populoso, Bahia, e o menos populoso é Sergipe, tá? Então, vocês vão ver aí. Vão ler, vão estudar a demografia e os grupos étnicos, tá certo? E vocês vão fazer no livro de geografia a página 72 e a página 73, tá certo? Então, façam no capricho, letra bonita, até amanhã, fique com Deus e não esqueça de beijar, de abraçar as pessoas que moram com você, tá bom? Beijos e até amanhã.